E bem-vindos a mais um Cativeiro Cast, o podcast que te convida e te dá ferramentas para que você saia dos seus cativeiros mentais e seja aí uma pessoa mais livre. Inclusive, liberdade e desaprisionamento é o tema do episódio de hoje. Eu entendo muito quando a gente chega ali perto dos 30 anos e começa a despirocar, a gente começa a falar não pra todo mundo, a gente começa a ser o chato, a chata, a gente começa a ter até agressividade, né, do jeito que a gente tá tratando as pessoas, porque é como se a gente estivesse sucumbindo a uma coisa que ficou por anos reprimida, uma coisa que a gente tava ali guardando, e aí a gente chega nesse momento de basta, eu não quero mais, acabou a palhaçada. E isso, na verdade, é um sinal da gente saindo daquele nosso modo sobrevivência e entendendo, né, quem somos e como a partir de agora a gente consegue se conectar com a nossa versão que vem o viver e não só sobreviver. Então, se você ficou curioso e curiosa aqui pro assunto, fique até o final, por favor, e não se esqueça de já fazer todas as coisas ali, de curtir, seguir, virar, né, inscrito e tudo mais, e comentar. Já, ai, Catiele, mas eu nem terminei de ver, vou comentar o quê? Já comenta, tô assistindo, tô vendo, fala onde é que você tá assistindo o Cativeiro Cast, tô na sala, tô na cozinha, tô indo pro trabalho, tô no trabalho, me fala, comenta, e por favor, dá esse feedback para que eu consiga ali fazer episódios que vão falar cada vez mais com você e te atender nesse momento que você tá aí passando, né, menina e meninos, estamos todos juntos nessa, tá bom? Não esqueça que estou também, né, no Spotify, no Instagram, no TikTok, não só no YouTube, então siga em todas as plataformas, por favor, dê essa força, tá? Assim, é baby steps que a gente tá caminhando. Pra quem não sabe, o Cativeiro Cast já existe há 5 lindos anos e nesse último ano aí que a gente tá buscando esse crescimento, né? Então, você faz parte disso e é pra você também que isso existe, tá bom? E vamos então, gente do céu, olha que babado, hein? Vocês milênios, nós, né, milênios, estamos aqui à beira da loucura extrema e máxima desses anos todos, né, de repressão que a gente teve na nossa vida, em tudo aquilo que a gente passou, quando crianças, quando adolescentes. Foi aquele atropelamento que ninguém nem conseguiu anotar a placa de onde veio aquele furacão, e hoje, um pouquinho mais, né, perto ali de uma estabilidade, a gente começa a ver o estrago que aquilo deixou na nossa vida, se você ainda não tinha essa noção. Acho que a maior parte de nós já tinha, assim, essa noção, mas como é difícil a gente se desconectar, né, dessas armaduras que a gente criou ao longo dos anos. Então, quem sou eu, na verdade? Porque até agora eu fui moldado para contra-atacar. Eu fui feito aqui um soldado, uma soldada que estava ali, às vezes me protegia, às vezes levava, às vezes mais levava do que revidava, né, às vezes raramente revidava. Então, essa postura, né, sempre fechada, olha o quanto isso, não precisa nem falar o quanto isso nos atrapalha. E a gente vai falar um pouquinho desse progresso, né, como que isso acontece. Eu sempre falo isso, eu sempre gosto de começar as coisas lá do início, né, como que isso se deu e tarará. E a gente vai trazer aqui hoje dados, referências. O Cativeiro Cast tá ficando mais cheio de dados em casa. Vocês não acham? Que bom. Então, vou tentar deixar mais aqui também na descrição dos vídeos que eu faço. Eu vejo que às vezes as pessoas falam, mas onde é que você tirou essa informação e tudo mais? Algumas coisas, vivências, né, do exemplo da minha vida, mas tem coisa que obviamente a gente já tem aqui de buscas e estudos e pesquisas e, né, textos científicos que buscam essa comprovação, né? O ser humano é tão complexo, menina, o ser humano é tão complexo. E tudo se dá no início, né? E quando a gente fala de início, a gente não tá falando só do nascimento, a gente tá falando também da gestação. Se você aí é mãe, né, e aí já teve essa experiência, vai com certeza comprovar que até a própria alimentação, né, que a mãe tem durante a gravidez, está ajudando a formar aquele organismo que depois, fora da barriguinha dela, vai ter uma vida e vai usar o seu próprio organismo, né, para assimilar esse mundo externo. Ou seja, os estresses que as mães, né, passam durante a gravidez também já começam a formar isso dentro daquele bebê. Olha que louco, olha que coisa preocupante que isso é. Ou seja, antes de você sequer pensar, ter, né, assim, escolhas, você já está sendo formado, você já está tendo ali concepções, você já está tendo ali um encaminhar para uma resposta que você vai ter como indivíduo por conta de uma gestação. E aí não só na gestação, a gente tem depois, né, como bebê ali do 0 até os 3 anos de idade, como é que eu passo a absorver as coisas à minha volta? Afinal de contas, eu tô aqui com as minhas necessidades básicas, né, do bebezinho, de comer e fazer cocô e dormir, e o resto, né? Como é que essas interações à minha volta, como é que as minhas percepções se dão?
Tem uma série na Netflix que eu vi, eu acho que o nome é só isso, o nome é só Bebês, algo assim. E eu lembro de uma cena onde eles estavam falando sobre vou colocar assim, a negligência, eles falavam de fato disso, né? Essa tal negligência parental e o quanto ela afeta na questão aqui do nosso córtex pré-frontal. E falava que esse estresse, todo, né, ser humano, desde pequenininho, enfim, vai ter os seus estressezinhos, né? Então, quando esse estresse ele não era gerenciado, e aí eles colocavam uma cena de a criança no berço chorando. Então vai vir alguém? Não vai vir? Essa pessoa vai demorar? Essa pessoa vai vir como no berço? E aí eles colocaram na pesquisa que quando essa criancinha passa diversas vezes por esse estressezinho, né? Então gera todo aqui na cabecinha dela os neurotransmissores do estresse, tudo ativadinho ali, né? E ela não tem esse suporte emocional ou seja, o perrengue que essa criança tá passando, essa criança entende que agora então ela precisa gerir os seus estresses sozinhas. E as várias vezes em que esse estresse foi ativado, vamos colocar assim, essa questão química, né, do cérebro forma até uma marquinha aqui no crânio mesmo do bebê, ou seja, se você abrir o crânio do bebê, você conseguiria ver ali o bebê que ficou mais estressado e que não teve ajuda durante, né, a sua vidinha. Isso fica marcado em nós. Olha, gente, olha que grave. Eu lembro quando eu vi essa cena, eu falei assim, certeza que eu tenho essa marca aí. Eu e muitos, né? Então, olha que loucura, a gente passa a ter, nos primeiros anos de vida, a gente nem fala, a gente mal tá, né? E a gente já tem essa enxurrada de coisa acontecendo. Tem um estudo também, de 1998, com 17 mil pessoas. E esse estudo, ele fala sobre a quantidade, que basicamente significa experiências adversas que você teve na infância. O que são essas experiências adversas que você teve nesses primeiros anos de vida? Nesses estudos eles colocaram várias, né, situações adversas que você pode se inserir quando criança, em alguns blocos categorizados como, por exemplo, abusos físicos, sexuais, emocionais também, ou até negligências, que também pode ser física, falta de cuidado básico, alimentação, suporte emocional, segurança, ausência de afeto, de atenção, disfunções familiares que estão ao redor dessa criança. Como, por exemplo, violência doméstica, que essa criança pode participar ou assistir, o uso de substâncias tóxicas, né, essa alteração desse efeito, né, nessas pessoas à volta desse bebê, doenças mentais em casa, separação, divórcio dos pais, e até mesmo se algum membro da família ali foi preso. É uma situação assim que deixa todo mundo estressado. Esses estresses, né, essas situações adversas, né, que esse estudo traz, ele fala que essas experienciazinhas já são fatores marcantes de uma criança que logo vai se tornar um adulto. Essas crianças terão mais propensão em terem problemas com ansiedade, problemas com uma extrema e profunda depressão, problemas com vícios, uma série de coisas que, assim, até eles colocam que quanto mais você tem essa quantidade de experiências adversas, ou seja, não, na verdade a minha infância foi boa, mas eu tive lá, sei lá, os pais divorciados e uma outra situaçãozinha, tipo, tive duas dessas situações todas que podem acontecer. Já é complicadinho. Agora, quanto mais você tem, eu passei por toda essa lista aí que você falou, Catiele, sou eu, coisa... É parente preso, é negligência, é vício, é violência doméstica. Então, quanto mais você tem isso, né, você teve isso na sua infância, mais isso vai te colocar com muito facilidade. Ele até coloca assim que isso aumenta, se você tem, sei lá, 4 dessas situações que aconteceram na sua infância, você aumenta em 12 vezes a propensão para ter uma extrema depressão, ou ansiedade, ou outros quadros, né, mentais. Então, olha quando isso é grave. E muito porque nesse início, né, então desde a gestação até esse puerpério, né, o depois ali da gestação, o bebê ainda está sendo programado na sua mente a assimilar as coisas, a conectar, ou seja, então se X acontece, a minha mente vai interpretar dessa forma, né? A amígdalazinha do bebê, né, o córtex, o hipocampo, todas essas areazinhas, elas estão tendo estímulos que vão consolidar nela reações, né? Então eu tô num lar com violência, como que isso vai me impactar? Então o bebê, ele pode ir para um caminho de apatia para conseguir lidar com isso, muito estresse, muita raiva, problemas inclusive na saúde, né, na alimentação, se vai mamar ou se não vai mamar, se vai querer comer ou não vai comer, se vai comer muito, se vai comer pouco, no sono, enfim, na maneira que essa criança vai lidar com seus próprios estresses como criança, né? E é onde a gente começa a construir os nossos gatilhos, que é até o que eu já citei em alguns outros episódios, né? Para quem quiser, eu sempre comentei que a minha psicóloga, ela usa um método, né, pro TCC ali,
que é pensando nesses gatilhos que a gente tem na infância. Então ela mapeia todas as áreas, né? Tem várias perguntas, elas são ordenadas assim por áreas da vida, e você consegue ver se você é uma pessoa, onde na verdade como pessoa você tem ali os seus gatilhos, e depois como você reage a eles. E o bebê, falando, né, do bebê nesse momento, é onde a gente começa a entender se esse bebê ele vai começar a ter uma propensão para uma resposta traumática, né, de hipercompensar aquilo, do tipo assim, eu não tive aquilo, então agora eu vou ser apático, então agora eu também não quero, então agora eu vou me reservar. Ou ele vai se tornar uma criança super dependente dessa aprovação, dessa validação, né, dessa atenção, e aí que a giripoca começa a piar. E saindo desse núcleo familiar, a gente tem o clima da infância entre os 4 anos até ali os 12 anos de idade, ou seja, a gente agora já não convive só com as pessoas da família, então a criança vai para uma escolinha, ela vai para uma creche, ela tá ali envolvida com outras pessoas. Isso também vai acarretar nela outras experiências ainda na sua formação, ainda no seu desenvolvimento, vou colocar assim, né, neural e até biológico também. E uma coisa leva a outra. Gente, como isso é muito doido. Eu vou falar uma experiência pessoal minha. Eu acho que muitos passaram por isso também. Gente, eu fui um completo escorredor de macarrão na época da escola. Eu não sei nada da escola. Eu nem sei como é que eu cheguei aqui. É um mistério. Eu sou um milagre do ensino público. Ai, gente, juro. Porque eu não aprendi nada. E eu lembro, olha que loucura, eu não acho que eu sou uma pessoa com algum problema muito severo, tipo assim, se você escanear a minha mente, você vai ver que eu não consigo aprender. Eu não acho que eu tenho um problema severo nesse sentido, eu acho que sou uma pessoa assim com um certo intelecto, que tem uma certa inteligência, mas eu lembro que quando eu lia as coisas, e mesmo nas aulas, olhando os professores explicarem, as coisas eram grego pra mim. Eu não sei se você tem ou teve o mesmo sentimento. Era grego. Gente, eu li os livros de história e não entendia nada. Eu li o livro, sei lá, de filosofia e não entendia nada. Fora os outros perrengues, né? Fora os outros perrengues, porque eu até já comentei isso. A minha dificuldade em matemática era porque todas as minhas professoras de matemática reproduziam uma violência que eu estava acostumada a ver em casa. E aquilo me repelia. Todas as minhas professoras de matemática, acho que eu tive, sei lá, acho que lá no ensino médio já, é que eu fui ter professoras de matemática que eram mais tranquilas. As outras, esquece. Olha o nível da minha professora do primário. Ela fazia uma fila para corrigir os deveres de casa na mesa dela, ela pegava o teu caderno, se ele tivesse errado, ela pegava ele e jogava lá no fundo da sala. Você tinha que ir lá igual um humilhado buscar. E fora que era gritando contigo ao mesmo tempo. Então todo dever de matemática vinha com uma humilhação. Olha que gostoso. E eu cito isso para dizer que olha o quanto a mentezinha da criança é extremamente prejudicada no botar o pé para fora de casa. Né? A gente tá desmunido totalmente. Né? Psicologicamente, biologicamente, estamos despreparados em tudo que a gente vai fazer, seja no aprendizado, o quanto isso dificulta a memorização, o quanto isso dificulta a assimilação, né? O se relacionar também com seus coleguinhas, com seus professores. Ali começa a reprodução daquilo que você tem em casa, né? Como é que eu vou agir com meu coleguinha, com meu amiguinho, se eu sou uma pessoa que eu tô num lar de extrema violência física, de abusos? Como é que eu vou me portar diante de um adulto que vai reproduzir aquilo que minha família também reproduz pra mim de negativo, ou mesmo não tendo, né, essa atenção em casa? Como é que eu ajo? Eu vou falar, gente, eu era uma criança extremamente carente. Eu lembro que eu vi, assim, algumas amiguinhas minhas que as mães iam buscar, né, coitada, minha mãe, quem dera que ela pudesse, ela não podia jamais me buscar, que estava sempre trabalhando. Então eu ia sozinha pra escola e voltava. E aí as mães das minhas amigas iam buscá-las, e eu lembro que eu super adotava as mães das minhas amigas, sabe? Elas iam lá, me abraçavam, eu abraçava elas. Nossa, eu adorava viver essa minha fanfic de que eu era filha de outra família, porque isso aí que eu tava buscando nessas famílias, jamais que eu ia ter na minha própria casa. Então, olha essa relação, né? E aí fora as outras crianças, que também têm seus problemas. Então, de repente, tem lá outra criança que tá reproduzindo o bullying que ela sofre em casa, aí ela joga pra cima de você também. Aí você que já é todo fudidinho, já tá se fudendo um monte, ainda tem que lidar com bullying, ainda tem que lidar com gente idiota, e professor que às vezes tá ali despreparado também, porque coitado, né? Coitados dos professores, né, gente? Os professores também para ensinar, né? Seria a premissa da situação, mas não é. Eles estão ali lidando
com novas crianças, novos, na verdade, seres humanozinhos que estão ali em situações que nem os professores imaginam. Quer dizer, imaginam um pouco porque eles fizeram pedagogia e eles sabem. Mas aí na hora do vamos ver, acaba que esquece, né? Que dó dessas crianças. Eu tenho certeza que no fundo eles têm dó, mas pô, irrita. Tem muita criança aqui, gente, vai pra um caminho assim que a criança não sabe lidar com a sua própria hiperatividade, muitas vezes, com o seu estresse, né? Não tá ali sendo ajudada em casa, né? Não é uma criança que faz terapia, não é uma criança que tá fazendo ali um acompanhamento, então ela pinta e borda, né? Então, olha que louco, né? A gente sai da gestação já com os nossos gatilhinhos ali pré-setados, a gente vai pra vida da nossa família ali, pro núcleo familiar, e a gente recebe mais informações, e a gente continua seguindo pro mundo assim, né? Tentando entender o que tá acontecendo. E as crianças assim vão sendo moldadas. Relembra a sua época de escola, né? Não tinha lá, como eu disse, essa criança, né? O que acontece na vida de uma criança pra ela ser super hiperativa, ser bagunceira, quebrar tudo, sabe? Ser desordeira, parar na direção o tempo todo. Versus, aí tem outra criança que a resposta dela acaba por ser super competente, ela precisa dessa validação de ter as boas notas, o valor dela tá no quanto ela vai acertar ali nas respostas no exame dela ou não, o quanto ela vai levar uma atividade, uma boa nota para a família dela e mostrar, né, o perfeccionismo dela, a performance, né, o amor que vem da performance. Então a gente vai te validar porque você tá indo bem na escola, se a construção assim for na casa dessa pessoa, ou então ela é aquela super desatenta, não consegue, não é que ela é bagunceira nem nada, ela tá até tentando, mas ela tá ali olhando pro quadro, não entende nada, não entende nada, tá ali, meu Deus, o que faço? E as outras galera que daí tem, a galera que só vai pra namorar, a galera que já se envolve nas coisas ilícitas desde cedo. Então, olha isso. Olha que loucura isso que a gente tá construindo. Olha esse reagir, que aí a gente começa a colocar nossa blindagenzinha, porque tá vindo soco atrás de soco. Tá vindo soco atrás de soco e você não sabe nem quem tá te socando na época. Quando a gente tá vivendo o babado, gente, a gente fica sem saber o que tá acontecendo. Eu acho que a maior parte de nós brasileiros, eu falo porque circunstâncias, né, da nossa economia, circunstância, né, de enfim, senta e ouve, né, mas a gente tem esse contexto que muitas vezes nos coloca com mais facilidade em famílias que vêm com certa agressividade, que vêm com muitos abusos, né, não tô falando que é só no Brasil, gente, tá, só dando esse parecer pra vocês, mas eu falo porque é muito mais fácil você encontrar pessoas que tiveram, né, ali várias situações adversas na sua criação, e raras as que tiveram uma infância completamente tranquila, que a família foi... E eu não tô falando que existem famílias perfeitas e nem que é possível você não ter nenhum trauma, não é isso. A gente até vai falar um pouquinho sobre essa construção do que é o trauma, né? Já dando esse spoiler que os traumas eles vão ser interpretados e assimilados de maneiras diferentes conforme a vida vai passando. Ou seja, pode acontecer a mesma situação com você quando você tinha 3 anos, e aí ela vai se repetir quando você tinha 16, e você vai reagir diferentemente, né? Se ela voltar a acontecer quando você tiver 30, né? Mas não é só sobre o quando acontece, né? Quer dizer, também é sobre o quando acontece. Então a gente tem muito mais facilidade que as pessoas, né? Quando a gente conversa com amigos, sempre teve uma situação complicada, todo mundo teve muitas adversidades que precisou nos formar. Eu citei o Brasil porque quando você sai e vai para outros lugares, você vê que as adversidades foram diferentes ou menores, e aí você vê a pessoa podendo ser, ela tem autorização para ser a idade que ela tem. Você não vê uma criança assim como você vê no Brasil, a criancinha já tá super orientada em relação a problemas familiares, você às vezes vê, né, a criancinha ali dando conselho para a mãe, dando suporte para o pai, ajudando na casa, tendo responsabilidade com os irmãos, sendo mãe e pai, né, dos seus próprios irmãos. E aí você tem essa dinâmica alterada e você acaba sendo um adultozinho, já muito pequenininho, cheio de responsabilidades, e você se negligencia, você tem tantas atividades que você queria ter feito e não fez. Até é uma das investigações aí, né, por que os millennials bebem tanto, né, porra. A gente só se fodeu, né? Todas essas adversidades aí nos trouxeram, nos levaram, né, para esse vício, para essa predisposição nesses vícios, para esses escapes. Muitos aí tiveram tanto tempo da vida não podendo fazer nada, porque tinham que cuidar de tudo, tinham que estar sempre performando, tinham que estar sempre, né?
que quando chega ali na idade dos 30 e tal, já tá ali, meu Deus, gente, eu só quero beber pra esquecer, eu só quero curtir, festar, porque eu não tive como fazer isso antes. E quando a gente é criança e se vê nesse cenário, eu acho que todos nós, né, passamos por esse momento de, caramba, por que que eu nasci aqui? Como eu disse, tem uma família ou outra ali que o negócio é mais leve, e tem umas que é pancadão. Pô, por que que eu sou a família do pancadão? Por que que eu não sou a pessoa ali que meu problema é, ai, sei lá, a minha família me dá muita atenção, que também é problemático, né, a negligência e o super controle dos filhos também é ruim, né, não estamos falando aí um é melhor que o outro, os dois são péssimos, mas eu falo que, poxa, eu como criancinha, eu acho que vocês que passaram por isso, quando a gente chega naquela idade que você consegue entender e comparar, você fala, caramba, mas por que que na casa do vizinho as coisas são diferentes? Por que que na casa do vizinho não tem grito e na minha casa tem grito? Por que que a mãe da fulana não bate nela e minha mãe me bate? Por que que, né? Por que que eu nasci aqui, caramba? E a gente começa a guardar essas coisinhas, a gente fica assim, pô, eu sou fudido mesmo, né? Vai se fuder todo mundo. Aqui no Cativeiro Cast a gente só fala palavrão. Eu tô achando engraçado que meu cabelo tá parecendo curto. Você sabe que você que chegou agora no Cativeiro Cast tá pensando, ai, por que ela não corta o cabelo e deixa curto? Eu quero te falar que eu já tive por muitos anos o cabelo curto. Tipo, uns 12, 13 anos meu cabelo foi curto. E aí recentemente ele tá longo. Pra você que tava aí já, cuida da sua vida. Eu sou curada, gente. Eu não ataco ninguém de graça. Tô 100% bem. Enfim, então olha como a nossa adolescência ela carrega muito disso e faz com que a gente, respondendo a esses traumas, né, essas situações adversas, se enfie em mais situações adversas, né? Quantas adolescentes ali que saem desse lar totalmente destruído e com facilidade, infelizmente, encontram outra pessoa que é pichuruca da cabeça e, gente, juntos vira o casal furacão, tóxicos pra caramba, que, né, coitada, né, gente, a gente se fode tanto, e o que a gente sabe da vida com 13, 14 anos de idade? Nada, e a gente sai, não, eu sei, porque, né, fomos forçados a saberem várias coisas, sabemos várias coisas, aí a gente sai aí se relacionando, as coisas pioram, a busca por padrões que a gente já conhece, né, então assim, eu tô aqui me ferrando dentro de casa, sou maltratada, eu vou lá atrás de um relacionamento que o quê? Que eu vou ter o mesmo, que eu vou ser maltratada, eu ainda não consegui assimilar de onde vem, o que vem, eu só sou atraída pelas coisas, e aí a gente começa, né, a caminhar para os nossos ali, o comecinho do que vem a ser uma vida mais adulta a partir dos 20 anos. E é saber, né, o quanto isso ainda na nossa cabecinha, até biologicamente falando, tá bagunçado. As coisas aqui dentro ainda não estão certas, não estão corretas, né? Aqui ainda não tá formado, olha que louco, a gente já tem o quê? 25 anos de idade, que é quando a nossa cabeça, nosso cérebro fala, ai, terminei de formar, gente, demorou um pouco, a gente tava com problema aqui na produção, mas demorou, mas agora tá pronto, tá entregue esse projeto, eu agradeço a todos que participaram, e é com 25 anos que a gente tem aqui, né, essa formação do nosso córtex pré-frontal, e a gente consegue ter mais racionalidade, a gente deixa de ser mais, muito impulsivo, como adolescente, né, então você que tem menos de 25 anos tá falando, começou porra louca, meio que tem uma razão, né, fora que você já é porra louca, o seu cérebro ainda tá condicionado a te deixar meio porra louca, meio impulsivo, meio que fazer as coisas assim só pelo sentimento, sem pensar muito, mas também não usa dessa desculpa, tá? Só pra você entender de onde vem esses impulsos, isso tende a começar a ter um certo desfecho a partir dos 25 anos, mas aí que mora o perigo. Por quê? Porque a gente começa... A gente, na verdade, né, depois... Olha, você consegue... Eu peço que você se relembre da sua jornada nesse breve momento em que eu falava. Da sua infância até agora aqui, 20 e tals. Meu Deus, né? Olha quanta coisa aconteceu no seu núcleo familiar, na sua própria vida. Olha tudo que você teve que lidar e passar. Babado, né? E aí você chegou aqui. Assim, ó, com os bagos de fora, tá assim, ó. Morrendo. Por quê? Será? Então, ao longo dessa jornada, você criou a sua identidade. Ao longo de tudo isso que aconteceu com você, e você fala, eu sou assim, pouco disso é escolha sua, talvez nada. Ó que louco, já parou pra pensar nisso? Ou seja, não, eu sou perfeccionista. Por quê? O que acontece se você não for perfeccionista? Eu não consigo, Não, eu sou assim, eu me sinto amada, eu gosto quando a pessoa me trata assim, assim, assim. Eu não gosto quando a pessoa é assim, assim. Não, eu prefiro, eu tenho um hábito. Gente, isso aqui que eu tô falando é o básico, né? O básico ali quando você começa a fazer TCC, né? Que é assim, a terapia comportamental.
Mas se você, né, veio desavisado, talvez você tá assim impressionado, mas quem tá na terapia sabe que isso é o que a gente começa entendendo. Caramba, então quer dizer que tudo que eu sou hoje, na verdade verdadeira, foi esse atropelamento que eu passei. Né? Eu fiquei aqui estribuchada na calçada, que esse atropelamento, e essa sou eu hoje. Aí eu falo, não, eu sou assim. Então, o quanto isso forma a nossa identidade, e a gente acha que gosta de uma coisa, não acha que gosta de outra, o que nos gatilha, o que nos motiva, o que não nos motiva. Por que alguma... Aí começa as comparações também, né? Nossa, por que tal pessoa consegue fazer isso com tanta facilidade e eu não? Por que tal pessoa consegue ser de tal jeito e eu não? Por que pra alguém é mais fácil ser assim e pra mim não? E é o que eu falo pra mim sempre, e relembro pra você se relembrar também. Não dá pra se comparar justamente por isso, gente. O que eu falo sempre, já falei aqui várias vezes, é você seria eu se você tivesse sido eu. Eu seria você se tivesse sido você. Né? Das circunstâncias que a gente esteve. E aí a gente fala, ai, mas por exemplo, eu tive irmãos. Meus irmãos passaram por questões parecidas, uma que outra acolá, reagiram de formas diferentes, tiveram, de certa forma, sim, por mais que fosse a mesma mãe, momentos diferentes dessa mãe, grupos diferentes de amizade, relações e buscas diferentes, experiências diferentes, tudo isso foi formando a gente, para que a gente chegue e fale, ah, essa sou eu. E aí quando você tem aqui, já depois dos 25 anos de idade, né, quando você olha para trás e você fala, caramba, será que eu gostei? Será que eu gosto daquilo que eu sou hoje? Será que na verdade não é sobre gostar ou não? Eu conseguiria ser diferente? É o que eu sempre falo, eu sou o que eu sou, essa frase é lacre, hein? Eu sou o que eu sou porque eu sou? Ou eu sou o que eu sou porque é o que eu consigo ser? Eu sou perfeccionista ou é na verdade eu não consigo? Tá para além de mim eu deixar uma coisa por fazer e pelo amor de Deus alguém relacionar uma bagunça com a minha imagem? Pelo amor de Deus, alguém achar que eu não sou competente. A minha validação tá na performance. Se acharem que eu não sou competente, eu não sou amado. E se eu não sou amado, eu tô fudido. Então, esses aprisionamentos é o que eu gosto de falar aqui no Cativeiro Cast, e por isso que eu trouxe esse tema para falar justamente com você que já chegou nessa idade, ou tá chegando, né? A partir dos 25, perto dos 30. E você tá assim, todo machucado, toda machucada, cheio de curativo, tá assim, igual aqueles lutadores no final da luta. E aí você olha pra trás se tremendo e pensa, meu Deus, o que houve? E esse é o momento da boa notícia, tá, gente? A boa notícia é, então você é assim pra sempre, Catiele? Você me pergunta, né? Então assim, eu tô condicionado, eu vou então ser essa pessoa pra sempre? A boa notícia é que não vai ser, se você não quiser. Assim como você foi formado e formada, né, lá no início, assim como essas conexões da sua amígdala, né, ali no hipocampo, enfim, na sua cabecinha, foram construídas e hoje você tem as ideias que você tem, elas podem ser remexidas de novo e você consegue recriar novas percepções. Ó que delícia! Ó que benção, menina! Não é fácil. Aqui nada é fácil, aqui no Cativeiro Cast, tudo que eu te falo, assim, nada é fácil. Infelizmente. Mas por que é difícil mudar e aqui vem a cereja do bolo? Os traumas, gente, a resposta traumática, ela nos protege também. E é por isso que é tão difícil que a gente mude. Porque o trauma, ele, no meio daquele caos, naquele soco que a gente foi levando, a gente levantou aqui, né, o punhozinho, a gente ficou assim, não, como é que eu me protejo então pra não levar na cara de novo? Ah, eu tenho esse comportamento, ah, eu faço assim, ah, eu me isolo de pessoas, ah, eu antevejo necessidades e atendo as pessoas, ah, eu me torno a puxa-saco, eu me torno a que agrada todo mundo, ah, eu uso da minha sexualidade para... Então, essas respostas que a gente criou para se proteger e nos moldar e formar a nossa identidade, nos protegeram até aqui. E você não precisa mais dessa armadura toda. Essa repetição. Se você chegou até aqui, com essa idade, né, que você agora tem, e percebeu que, ok, eu acho que é um movimento até assim de gratidão pelas ferramentas que me trouxeram até aqui, mas eu não preciso mais delas. Eu não preciso continuar me protegendo, e não preciso mais continuar projetando e reverberando esse meu trauma lá de trás, à torta direito, em todas as áreas que eu tô. Eu tive uma reflexão recente, eu sou muito assim de
pensar as coisas, você percebe, né? Quando eu tô explicando coisa, eu adoro trazer, assim, metáforas, analogias mais imagéticas, assim, figurativas, né? Pra que você consiga entender o exemplo. A própria Jesus Cristo, né? E eu gosto de imaginar uma cenazinha pra minha própria percepção. E recentemente eu tive uma ideia, assim, uma visão, vou chamar, de uma cena que traduzia muito o meu sentimento, e eu acho que vai falar muito com muitos de vocês. Até teve uma amiga minha que eu contei pra ela, ela falou, meu Deus, minha vida sou eu. Ela até falou assim, obrigada por esse exemplo, porque ele me poupou aí anos de terapia, que eu consegui elaborar esse pensamento pra trazer pra uma psicóloga, pra dizer como é que eu me sinto. Que era, eu pelas minhas vivências, e nós todos, né, quando a gente é traumatizado, o que acontece? Parece que a gente tem um sentimento de qualquer área que a gente entre, seja no trabalho, numa relação, lugares, né, novos. A gente entra num lugar já à procura de uma arma. Eu vou usar aqui a palavra faca. Será que a gente pode falar faca no YouTube? Falei. A gente procura, então, esse objeto que pode machucar. O que aqui, né, no recinto, traria dor, traria sofrimento, traria tal. E eu encontro esse objeto, essa situação, essa questão, essa situação toda, né? E aí, imagina mesmo que ela é uma faca. E eu, gente, assim, ó, de imediato, eu já me colocava na ponta da faca. Eu já chegava nas situações falando, eu não sei quem, eu não sei o porquê, mas eu vou ser atacada. Então eu já ficava em modo de vou ser atacada. E era sempre eu do lado da ponta da faca. Nunca eu... E era até engraçado, porque pensa essa cena, segura esse exemplo lá. Pensa você bem louco, louca, achou lá uma faca, imagina que ela tá assim, levitando no ar. Você já se posiciona assim, ó, na ponta da faca, pra receber, né, a punhalada. E do outro lado da faca, muitas vezes não tinha nem ninguém ainda, gente. Não tinha ninguém pra te apunhalar. Aí você fica nessa ânsia de reproduzir o teu trauminha, as tuas coisas, as tuas questões, tá tão acostumado a se fuder, que você rapidamente acha até um algoz pra você. Tá passando até um desavisado que não tava nem achando que... não tava nem fazendo nada pra você, não. E às vezes não tá, de fato, não tá fazendo nada pra você, não. E você às vezes coloca pessoas do outro lado. Então, se eu tô aqui, eu já imediatamente projeto e coloco uma pessoa ali segurando esse punhal ali da faca. Aí já me coloco sempre... me colocava, né? Sempre nessa posição de vem aí o ataque. Vem aí a pessoa que vem me ferir. Por quê? Porque essa cena se repetiu tantas vezes, né? E a gente passa a reproduzir ela. Isso não é identidade, gente. Isso é resposta traumática. Isso é uma coisa que parou, na verdade, né, de ser algo que nos protegia e passou a ser algo que nos aprisiona. E eu falo isso porque, imagina você chegar em todas as áreas da sua vida procurando que uma coisa vai foder com você. Olha que chato, né? Eu sinto muito por você. Assim como eu sinto por mim mesma, né, que a gente chegou a esse ponto de eu chegar numa situação, num lugar, num ambiente, numa relação, e eu tá assim, ó, procurando, tá, como é que isso aqui vai acabar comigo mesmo? Já deixa eu procurar, já deixa eu me antever, já deixa eu entender, porque vai vir aí. Essa espera compulsiva em de onde é que vai vir o pé que vai chutar minha bunda, de onde é que vai vir a situação que vai... Olha que triste, gente, isso não é vida, e é isso que esse episódio hoje quer te falar, gente. Aqui é o momento para você largar a sua versão sobrevivente e você saber que existe uma outra opção, que é a versão só vivente, que é só você chegar num lugar com uma pessoa curada e não ficar procurando arma de jeito nenhum. Ai, mas Catiele, certeza que tem, mas você tá procurando o quê? E por que é você que tem que ficar ali na ponta da faca? Não tô falando que você também tem que ficar assim com a faca na pessoa, mas você entende? Essa busca de projetar e recriar sempre essa cena onde você é a pessoa que tem que imediatamente adotar uma postura para não ser prejudicada. Eu sei que isso é humano, eu sei que a gente faz isso, obviamente, mas o que eu falo é o condicionamento. Até tem um livro que eu tô lendo, porque quando eu entro num assunto, gente, quando eu entro numa ideia, eu preciso de ferramentas pra, ok, entendido isso, como é que eu saio daqui? Aí eu comecei a ler um livro, tô na metade dele, é um precursor daquele pensamento da ideia vou colocar assim, tipo, não vou chamar de manifestação,
que já tá tão batido, né? Mas ele é um pouco desse, o autor, né, como esse livro é da década de 80, mais ou menos, é como se ele fosse o avô desses pensamentos aí da ideia de atração. E o nome do livro é O Poder da Consciência. Eu gostei do nome, né? Fala consciência, já fala comigo. Mas basicamente a pessoa fala isso, né? O autor ele fala isso. Quando a gente se condiciona numa ideia, a gente não enxerga outras. A gente só enxerga aquela que a gente quer enxergar. E o trauma faz isso. A gente não consegue ver outra hipótese, senão aquela que a gente busca para confirmar a nossa prerrogativa, aquilo que a gente tem de crença. Então, eu tenho certeza que alguém aqui nesse trabalho quer acabar comigo. Aí eu vou assim, caça. Eu tenho certeza que nessa relação aqui que eu tô entrando, a pessoa no final vai fazer isso, aquilo comigo. Então você já, parece que você trabalha junto para aquilo acabar com você. Você dá munição, você dá ferramenta, você tá ali, você começa a armar o circo. Tá todo mundo te olhando igual um louca aí, armando o circo, e a pessoa assim, nossa, a fulana tá se armando, né? Que estranho. E aí você lá, não, pera, gente, é que eu sempre sou traumatizada nessa área, eu preciso que ela reaconteça, né? Senão eu sou louca. Senão por que eu sou desse jeito? Não, é porque essa situação acontece. Então, olha que grave isso, gente. E esse livro, o cara ele dá um exemplo de uma mulher que ela foi para uma empresa, sempre pra mim tem sido pérola, e ela foi para uma empresa, um emprego novo, e ela dava ideias, e o chefe dela rejeitava as ideias dela. E ela começou a amplificar isso. E ela começou a trazer isso, tipo assim, de um jeito que era, cara, este homem está contra mim. A ponta da faca, né? Eu estou aqui, ó, do outro lado da faca, achei a faca. Que tem coisa no meu trabalho que não agrada o cara. Então ela já entendeu que a aprovação era a faca. Então ela se põe do outro lado para ser atacada. E aí ela começou a colocar esse chefe como algoz dela, ou seja, não precisa nem te falar o quanto isso te desmotiva extremamente no trabalho. E aí ela fez essa, acho que mentoria com esse autor na época, e ele falou, e se você mudasse a tua cabeça, e eu já vou fazer um episódio um dia sobre isso, porque eu tô estudando pra ser delulo, gente. O segredo está em ser delusional. A gente tem que ser, gente, esse negócio de viver, já vou falar disso mais pra frente, que esse negócio de você viver a vida no débito, pois a gente fala disso. E aí no livro ele fala assim, e se você trabalhasse na sua mente, olha lá, né, nos seus neurotransmissores, tal, na sua amígdala, se você ressignificasse isso aí, e se em vez de, quando ele fala assim, olha, não gostei desse jeito que você foi feito, você não levasse como um ataque, você levasse como uma sugestão, você levasse assim como, meu Deus, como esse cara tá super empenhado em me ajudar a trazer uma coisa nova e diferente. E a mulher ficou, nossa, what the fuck, tentou. E gente, no livro, né, o cara fala que isso foi resultado, assim, efetivo pra ela, e não só ajudou ela a lidar com essa situação, como melhorou 1000% a relação dela com o cara. A partir de certo tempo, o cara já nem trazia mais problemas. Por quê? Porque ela parou de enxergar o problema como problema e começou a dar de ombros pra isso. E eu tô trazendo esse exemplo pra falar que hoje você tá aqui, e você saiu e sai, a gente sai muitas vezes, à procura desses traumas, à procura desses cenários, à procura dessas conexões que aqui foram feitas, e hoje eu só tô reproduzindo. Eu tô aqui igual um robozinho nesse corpo feito de resposta traumática, de proteção, de escudo. Tô até o pescoço, assim, ninguém nem me vê, ninguém nem sabe o meu rosto, nem eu sei o meu rosto, gente. Olha, ai, amado. Isso é grave. Você não se reconhecer. Olha que louco. Já tem um tempo já que eu tô nesse trabalho de me desmontar, de sair do meu modo sobrevivente. E eu vou te falar, eu acho que vocês vão se identificar com isso. Sabe quando você fala bem assim, não, eu tenho um lado meu que ele é assim, 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 que ninguém imagina que eu tenho esse lado, ele fica lá no profundo das profundezas, lá no pré-sal do meu ser. E aí poucas pessoas conhecem e tal, um lado que geralmente é bom, um lado que geralmente é sensível, um lado que geralmente acredita nas pessoas, que é empático e tudo mais. E a gente soterrou tanto esse lado nosso, na nossa, né, versão sobrevivente, que nem a gente mais lembra da força desse ser. E eu tô num trabalho recente, assim, da minha vida, de me virar do avesso, de me conhecer. Caramba, eu sou uma pessoa, sabe assim, um resgate de, eu sou uma pessoa que eu sou amorosa,
Eu sou uma pessoa que é carinhosa, eu sou uma pessoa assim afetuosa, eu sou uma pessoa que vocês não acreditam, mas eu sou meiga. Eu sou bem meiguinha. E eram lá dos meus que eu... Era essa frase aí. Ai, quem conhece sabe. Lá nas profundezas, se alguém um dia vir aqui com uma retroescavadeira com muitos anos de trabalho, consegue ali entender e ver que talvez eu tenha ali um lado. E eu, Catiele, né, como questão assim particular, eu não sou fã dessa coisa de você se esconder. Eu não sou fã, eu sei que o mundo é cruel, gente, eu sei que o mundo é injusto, e eu sei que o mundo é cão, hein, e foi cão com a gente, com certeza foi. Mas até tava falando dessa frase com meu amigo essa semana, e olha só que eu falei o episódio inteiro aqui e eu não citei nenhum episódio anterior, que eu sou sempre assim, gente, eu falo um e cito outro também, que aqui tudo se conecta. Então eu vou falar e já dou 2 aqui. Nessa linha que eu disse sobre você se investigar e entender quem é que eu sou, quem é que eu sempre fui, e que conforme a vida foi passando eu tive que me tornar outra coisa. Tem um episódio que eu falei sobre isso, que é o... nem sei quanto que eu vi nunca. Que é o... oh, meu Deus. Eu quero mostrar aqui. Tá espelhada essa merda, só pra você não achar que eu sou louca. Que é o Se Conheça ou Pereça. Esse é sobre você se autoconhecer. E tem um outro que eu fiz no ano passado, se não me engano, que era o Revide. Muito bom também. Onde eu falo disso, né? A inspiração desse episódio foi naquela música Amarelo, do Emicida. E ele fala exatamente isso. A versão que você cria de você para esse mundo cão e você fica nessa versão para sempre. E o quanto a gente reproduzir essa nossa versão dá poder para quem nos feriu, para aquilo que nos machucou e para aquilo que é ruim em nós. Quem é que se beneficia? Eu sendo uma pessoa que me fecha, que é carrancuda, que é agressiva, que é fria, que é apática. Quem é que se beneficia, gente? A minha vida, eu que tô vivendo ela. Eu vou agora me afundar num poço de amargura, de solidão, de sei lá o quê, porque eu não consigo sair disso. Quem tá perdendo tempo nesse mundo sou eu. Tipo assim, tá, então tudo bem, além de ter acontecido tudo que aconteceu comigo, e eu não tive escolha, não tive poder, agora já tendo mais autonomia, sei lá, às vezes já morando sozinha, às vezes já pagando minhas próprias contas, eu ainda ajo como se alguém tivesse me colocando nessa prisão, né? Então assim, faça esse resgate de quem você é. E eu tenho feito isso comigo. Gente, eu não posso ser uma versão maravilhosa que quase ninguém conhece. O que eu falava com meu amigo era: o melhor que a gente pode fazer para aquilo que tentou nos atingir é ser feliz. É ser quem nós somos. Eu tenho isso para mim com propósito. Quanto mais eu sou livre. E mais livre eu consigo ajudar que outras pessoas também possam ser livres. Mas eu preciso entender que isso são prisões. De novo, gratidão, trauma, por ter me protegido até aqui. Gratidão pelas ferramentas que me protegeram até aqui. Mas eu não preciso mais de você. Sabe aquela figura assim de quando os pais têm que convencer a criança a largar a chupeta? Obrigada, chupeta, você foi muito útil. Você me ajudou. Mas eu não preciso mais de você, chupeta. Porque o trauma, ele passa a ser também essa chupeta de adulto. Quem é você para além do trauma? É uma pessoa também meiga? Será que somos todos meigos? É uma pessoa meiga? É uma pessoa mais aberta? Né? Por que a gente foi se tornando fechado? Porque eu vou falar, nesse mundo de hoje, gente, olha o que é mais fácil. Ou, vou colocar assim, né, polos. Porque eu vejo que ou a pessoa ela se torna super fechada, descrente no outro, super carrancuda, agressiva, sabe? Ou ela vai para o outro oposto, ou ela ainda tá naquele looping do meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu preciso, não é que eu sou, eu tô forçando aqui uma simpatia que eu não tenho, eu tô forçando uma energia que eu não tenho, eu tô forçando uma amabilidade que eu nem sempre tenho, que eu nem sempre quero ter, eu tô forçando ser a pessoa legalzona o tempo todo pra continuarem gostando de mim, pra me validarem, pra me aceitarem, pra me chamarem, pra eu pertencer. Isso também é prisão, né? Então você tá pensando assim, nem todo mundo se fecha e fica num casulo, tem gente que tá aí super aberta, mas tá aberta até demais. Nem tinha que estar tão aberta assim, gastando uma energia, olha, surreal pra manter relações, porque aprendeu que é assim que funciona. Não é verdade? E é isso que eu venho trazer no episódio de hoje. Se agarre na neuroplasticidade. Que é isso, Catiele? É justamente essa massinha chamada cérebro, chamado curuco, que a gente consegue
reprogramar. Que a gente consegue falar, ih, tá doendo aqui, alguém tá me batendo, ei, tô me batendo. E você fala assim, meu, não é bem por aí. Isso não foi um tapa efetivo, isso não foi, tô falando, né, de algo figurativo de novo, né? As pessoas não estão me atacando, eu que tô me colocando de novo naquele lugar que já conheço muito bem. Então, como você trabalhar isso? O exercício que eu deixo, inclusive que eu falei ali no Se Conheça ou Pereça, é de você fazer essa regressão, né? Quais são os episódios que aconteceram na sua vida dos seus 0 aos 5 anos? Episódios, assim, emblemáticos, né? Mudei de cidade, meus pais se separaram, nasceu meu irmão. E depois, né, dos seus 5 até os 12, depois dos 12 até os 20, faz esses blocos assim, né, ou se não souber fazer os blocos, que cite, né, quais são ali os eventos. Eu quando fiz, eu lembro que eu meditei muito nisso, quais são os eventos da minha vida que me transformaram, quais foram essas coisas, né, que tipo deu um boom e eu mudei, o que aconteceu, foi o quê? E anotei. Então tenha visão, ter a clareza, e por isso que não só a neuroplasticidade, esse trabalho ele é feito, gente, com uma assessoria assim, de um profissional, muitas vezes. Eu sempre, para sempre, vou recomendar a terapia, o TCC, ou a psicanálise, enfim, faça terapia. Tenha alguém, o terapeuta é o quê? Ele é um personal trainer ali da tua neuroplasticidade, ele que vai estar assim, como você vai na academia e tem o personal falando, é assim que você segura o equipamento, olha, você pode ir mais, olha. O terapeuta é a mesma coisa. Né? Ele vai mapear ali contigo, ele vai entender, ele vai te lembrar de coisas, ele vai falar assim, ô maluca, acorda, tá doida? Tenha esse acompanhamento psicológico, tá, gente? Cuidado no ChatGPT, pelo amor de Deus. Vocês aí que estão fazendo, tô vendo que tá todo mundo fazendo terapia com o ChatGPT. Eu entrei um tempo atrás, só que qual que é o problema do ChatGPT? Já reforço pra você, caso você não viu ninguém falando sobre isso. Gente, o ChatGPT não te conhece, ele não conhece seus traumas. Ele nunca vai falar pra você ir a fundo. Porque a terapia, ela envolve você encarar coisas que são dolorosas, que são chatas, e você precisa ir lá e resolver isso. O chat nunca vai te falar pra fazer isso. Porque ele é um puxa-saco do caralho. Ele vai falar assim, ai, é super... Ele vai validar suas dores, vai validar os seus traumas, e vai validar essa sua versão sobrevivente. E não é isso que a gente quer, tá? Então, faça terapia, se possível. Né? Tô falando com pessoas aqui que podem fazer e não estão fazendo porque estão aí com preguiça, tá? Porque o resto, eu sei que tem muita gente que quer fazer, não tem dinheiro. Cara, eu torço muito para que vocês consigam, sei que tem iniciativas que são gratuitas, não é assim, né, o maior tempo que você vai conseguir. Eu vi já algumas que são, sei lá, só 30 minutos, algumas que eles fazem uma proposta que tem a ver com você fazer em grupo, tem algumas possibilidades, tá? Eu até peço, se você que está assistindo conhece alguma dessas possibilidades gratuitas, comente aqui, se eu conseguir achar uma também quero comentar aqui, para que você tenha essas opções para você trabalhar nisso. Porque, gente, sem o suporte, né, psicológico ali de um profissional e também o suporte das pessoas que estão à sua volta e você confia e que te amam, é impossível, eu diria que é muito difícil. Né? Então, sim, parte de você, primeiramente, se conectar com a sua versão que não é sobrevivente e você ter esse acompanhamento com o profissional e também esse núcleo de apoio aí que tá aí pra te ajudar. Por quê? Porque você vai mudar e nem todo mundo gosta disso. Tem gente que nem, como eu falei, tem gente que nem sabe quem é. Nossa, quem é que eu sou então, se eu não sou a pessoa da compulsão X? Quem é que eu sou se eu não sou a pessoa perfeccionista? Quem é que eu sou se eu não sou a pessoa que quer agradar todo mundo? Quem é que eu sou se eu não sou a pessoa que preciso ser a melhor em tudo? Quem é que eu sou se eu não sou a pessoa que odeia todo mundo e é introspectiva? Então esse processo aí, gente, ele é assim, longuérrimo. Você vai se conhecendo, você vai... É muito doido, gente. No final eu acho delicioso, eu acho maravilhoso você ter esse encontro, porque é libertação. É você conseguir agir e você falar, ok, e isso é o mais louco disso, até já falei disso de outras maneiras com outros amigos. Você quando tem um trauma, né, e você consegue passar por ele, se libertar dele, você sempre tem um fundinho assim da sua memória que guardou aquele trauma. E você quando passa por uma cena que você fala, olha que louco, olha essa cena acontecendo agora na minha frente, a minha vida inteira eu reagi a essa cena de X maneira, que era a minha versão sobrevivente, era o que eu conseguia fazer. E hoje eu tô reagindo de outra maneira completamente diferente. Que delícia, que sabor, eu espero que você consiga saborear isso também, tá? Vamos sair do armário? Vamos se conhecer, vamos tirar um pouco essas armaduras, né? Pelo menos com quem, começando assim, baby steps, pelo menos com quem você ama e confia. Vamos? Te convido, gente, olha o quanto é importante a gente sair dessa versão.
sobrevivente. E eu falo porque eu percebo que quando a gente chega perto dos 30 anos, gente, você já é um adulto hoje. Você já passou por uma infância. Você já passou por uma adolescência. Você já não é mais aquela pessoa, você já não é mais aquela criancinha. Essas coisas já não podem mais te atacar, não podem mais te ferir. Já tem uma grande distância. Então hoje, como adulto, o convite é que você consiga trabalhar nisso e tomar as rédeas da sua própria vida e se dar a oportunidade de ser feliz e responder a esses traumas, não com submissão, não com ai sim, eu sou uma coitada, vítima, olha o que fizeram comigo, ai como dói tudo, eu odeio todo mundo, mas com alegria, tipo, apesar de tudo que aconteceu, eu vou viver a minha vida com plenitude. É o maior triunfo que você pode ter para situações que tentaram fazer você, né, sofrer e ficar pequena e ficar ali desiludida, desacreditada. É triunfar. É quando eu falo assim, meu objetivo de vida é assim, ó, eu tô vivendo e alguém fala assim, é sério que você passou por tal trauma? Eu jamais diria que você passou por tal trauma. Nunca diria, você parece uma... E isso tem funcionado, tá, gente? Uma vez uma pessoa falou assim, nossa, eu achava que você era uma filhinha do papai. Eu falei, ai, amo, tá funcionando, as pessoas não estão vendo mais os meus traumas em mim. Gente, isso é muito essencial. Quando o nosso trauma fica escancarado e vira nossa bandeira, gente, a nossa identidade, olha que perigo. Não mais. Agora eu quero ser a Patricinha, a filhinha do papai. Quero que achem que eu sou a pessoa que teve a melhor infância da vida. Ai, eu espero que você também consiga, tá bom? E se você gostou desse episódio, curta, comenta, compartilha. Eu não sei pra onde eu vou. Vou aqui bater essa porta. Curta, comenta, compartilha, fala comigo. E ouça e siga nas outras redes, no Instagram, no TikTok e no YouTube, no Spotify. Por favor, estou em todas, Cativeiro Cast, semanalmente pra você, com conteúdos que vão tentar te tirar, né, ferramentas para que você consiga sair do seu cativeiro mental. E para que eu não vou cortar o cabelo curto, gente. Combina também, não vou mentir. Mas ele tá longo, eu não vou mostrar ele tanto porque ele tá péssimo hoje, gente, meu Deus. É isso, brigadinha. E spoiler, tá? O Cativeiro Cast vai dar uma mudadinha de cenário aí no futuro próximo. Me acompanhe e veremos como é que vai ser essa saga. Gente, nem pra arrumar minha franja eu tô conseguindo espelhar essa... É isso, gente. Obrigada e até a próxima.